Não, essa também. Mas aquela assim, ó, quando o Brasil foi eliminado, sabe? Bem, amigos. Bem, amigos, tá acabando. Nossa. Vamos de novo. Bem, amigos, estamos acabando. Boa. E pra gente terminar, pra gente encerrar esse momento, encerrar este retiro, isso não significa que nós vamos encerrar o nosso aprofundamento. A gente só está acabando o nosso retiro. O aprofundamento, ele continua todos os dias. Só vai depender de cada um de nós. Entender tudo aquilo que Deus nos falou nesse fim de semana e colocar isso em prática. Colocar isso em ação. Fazer da nossa oração, fazer de tudo aquilo que nós rezamos, tudo aquilo que nós experimentamos em atos. E todos os dias viver este aprofundamento. E para a gente encerrar, gostaria de chamar o Gadi. Ah lá. Fala meu nome. Você deve estar enjoado de mim aqui, vocês são tudo falso. Vamos lá. Vamos rezar assim comigo, ó. Santo anjo do Senhor. Mais uma vez, Santo anjo do Senhor. Amém. Gente, realmente está acabando, né? Deixa eu ver onde é que eu deixei separado aqui a passagem. Isso, tá aqui. E pra gente encerrar o aprofundamento desse ano, nós não poderíamos, enquanto aqueles que o Senhor quis que viéssemos aqui para ministrar algo sobre a vida de vocês, somente devolver vocês para casa de vocês, dizer acabou e tá tudo bem e amém, foi lindo, de fato foi maravilhoso. O tema dessa pregação é um novo tempo. Só que se eu pudesse trazer para as minhas palavras, eu colocaria assim: eu não quero mandar vocês embora, eu quero enviar vocês. Então a missão da Colo de Deus aqui, dos meninos que passaram por aqui, do Davi que também veio, agora, resumindo tudo que nós vivemos, é enviar vocês. Seria muita ingratidão da nossa parte com Deus simplesmente acabar o retiro sem antes fazer um envio com vocês. Então entenda, a gente não está devolvendo vocês para a família de vocês, nós estamos enviando vocês. E o envio, ele é muito profético e necessário para os dias atuais, porque tem muita gente que quer viver com Deus, que está indo até viver com Deus, só que não foi enviado por ninguém. E a pessoa acaba indo por conta própria e acaba fazendo cagada aí fora. Nós não somos talvez as pessoas mais preparadas para isso, só que o Senhor nos escolheu. E a Taborda? Fazer o quê? Tem gente que toca violão e canta muito melhor do que o Taborda. Tem gente que prega muito melhor do que eu. Só que é nós que estamos aqui. E tem essa missão agora sobre os nossos lombos, se assim eu posso dizer. Só que tem algumas coisas que eu quero falar para vocês antes da gente terminar. Deixa eu só terminar de quebrar essa bala aqui. Estou mastigando uma bala de gengibre porque minha garganta é muito ruim. Que eu acredito que se vocês não escutarem e não aprenderem sobre isso, talvez vai fazer falta lá na frente. Eu me lembro que em 2019, quando eu me decidi sair da minha cidade, deixar a casa dos meus pais e ir embora para o mundão afora, para viver aquilo que queimava dentro do meu coração, eu tive que ir tomando pequenas decisões até chegar no resultado final para eu de fato conseguir sair de casa. Eu tinha uma CB300, eu amava aquela moto, ela é uma dourada, linda, tinha custado para comprar na época, e aí eu tinha que vender a moto para ir embora. Como eu já disse ontem, eu tive que terminar o noivado, eu tinha enxoval comprado, eu tive que vender as coisas do enxoval, algumas coisas eu deixei para a menina na época, eu tinha um carro comprado junto com ela, eu tinha um emprego estável. Ela tinha acabado de formar em fisioterapia e estava entrando na faculdade de medicina. O avô dela era prefeito da cidade, ela era de família rica, menina bonita, rapaz. Eu estava com a vida ganha.
tinha 29 anos, estava na melhor fase da minha vida, estava magro, bonito, com uma mulher linda. E aí Deus me pediu tudo isso. Falou, para eu te enviar, você tem que abrir mão disso. Para você viver aquilo que eu tenho preparado para você, também vai ter que abdicar de coisas. E a palavra de Deus vai ensinar, e eu vou ler esse trecho aqui em algum momento, se eu me lembrar durante a pregação, quando Jesus fala com os seus discípulos, olha, eu estou enviando vocês e alguns vão ser lançados à boca dos leões. E eu não quero que vocês levem mochila, nem sandália reserva, nem túnica reserva, só vão. As casas que vocês entrarem, vocês vão abençoar. Vocês vão falar que essa casa receba a paz que vem de Deus. Quando eu escutei isso a primeira vez, vindo da palavra de Deus, eu fiquei um pouco confuso. Eu falei, mas como assim? Então eu vou ter que ir embora somente com a roupa do corpo? Somente com aquilo que cabia na mochila? E eu senti da parte de Deus, é mais ou menos isso. E eu me lembro que, quando estava chegando a época de eu vir embora, o meu irmão do meio, Michel, que sempre foi meu parceiro da igreja, lá em casa são 3 homens, é Rafael, Michel e Gabriel, eu sou o caçula. O Rafa era meu parceiro das festas, o mais velho, eu e ele sempre fomos para as festas juntos. E o Michel, que é o do meio, sempre foi o da igreja. Então eu tive uma fase com o Rafa, na época das drogas, das festas, da mulherada, eu fazia com o mais velho. E quando eu entrei para a igreja, eu fiquei mais amigo que o do meio, que sempre foi da igreja. O Michel sempre foi o santinho da casa. E eu me lembro que ele tinha me chamado, o Michel, para ser padrinho de casamento dele. O casamento do Michel estava marcado para o dia 16 de setembro de 2019. E eu comprei minha passagem para o dia 19 de setembro, para poder vir embora. Então eu falei, vou ficar no casamento do meu irmão, vou ser padrinho e vou meter o pé. Só que aconteceu que o padre passou mal na semana do casamento dele e precisou adiar o casamento por outra semana. Só que não dava para eu trocar a passagem. E aí o Michel chegou para mim e falou, eu vou ter que mudar a data do casamento. E eu falei, eu não vou poder ficar no seu casamento, eu preciso ir embora. Já chegou o tempo, já deu. Parece bobo, mas até ali Deus estava falando, Gabriel, é para dar tudo. É para você queimar aquilo que está ficando para trás. Não é para você mais ligar para isso aqui. Esse foi um ponto, eu tive que abrir mão do casamento do meu parceiro, cara, do meu irmão, que é meu amigo, estava conversando com ele agora há pouco. Ele falou, eu vou rezar por você. Eu falei, cara, eu tenho a última pregação, me ajuda. Porque os meninos já pregaram tão bem, a gente já falou sobre tanta coisa, mas o que eu vou falar para esse povo? Eles devem estar enjoados da minha voz. Mas tá bom, estou aqui, vou fazer a vontade de Deus. E aí um outro ponto era que o meu pai e minha mãe na época, a minha mãe já tinha aposentado, minha mãe é professora, e o meu pai ele tinha uma barraca de drink, ele sempre trabalhou com isso, desde quando eu nasci. Ele trabalhava nas festas, vendendo bebida alcoólica, aquelas barraquinhas de festa de exposição assim, enfim, você já deve ter visto aquelas uvinhas de plástico pendurado, aquele monte de liquidificador, e eu fazia os coquetel lá com meu pai, vendia, já deixei muita gente louca, e ficava louco junto. O meu pai já não estava tendo muita força para trabalhar, meu pai agora fez 71 anos ontem, mas foi aniversário do meu pai. Liguei para ele ali rapidinho, falei que hoje eu ligava com mais tempo. E aí minha mãe, ela já tinha parado de dar aula, que minha mãe é professora, só que não tinha saído da aposentadoria dela. E aí quando eu conversei com Deus, falei, Senhor, tá chegando o dia de eu ir embora. Já vou perder o casamento do meu irmão, vou ficar longe da minha família, e ainda só tem eu que estou assalariado dentro de casa. O que eu vou fazer? Como que eu vou embora? Meu pai não está conseguindo trabalhar, já está mais velho, não consegue mais virar à noite nessas festas, aí andando de carro para lá e para cá, trabalhando. A minha mãe está aposentada, se afastou, não dá mais aula, mas também a aposentadoria dela não saiu. O que eu faço? Como que eu vou fazer? Porque eu que ainda ajudo com umas continhas em casa. A gente tem casa própria lá no Espírito Santo, mas precisa de pagar comida e tal. E eu lembro que eu rezei e Deus falou comigo, vai, porque quem vai ficar cuidando, cuida melhor do que você. E eu falei, toma. Eu me mudei para Jandaia. A sede da Cola de Deus era lá na época, em 2019. Com 24, 25 dias que eu estava morando em Jandaia, a aposentadoria da minha mãe estava trancada há uns 6 anos e ela não conseguia. Com 20 dias que eu estava em Jandaia, saiu a aposentadoria da minha mãe. Eu lembro o dia que ela me ligou e falou, meu filho saiu da minha aposentadoria. Eu me lembrei, vai que quem vai ficar cuidando, cuida melhor do que você. Ali Deus começou a me responder, você está exatamente onde eu quero que você esteja. No início de dezembro, 1 mês e meio depois, o meu pai conseguiu se aposentar também. E eu pensando, uau, Deus é perfeito. Eu não estava vendo isso, mas já estava preparado por Ele. E eu me mudei para Jandaia em setembro, com o seguro-desemprego do meu último emprego. E aí eu fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro era meu último mês do seguro-desemprego. E eu perguntando para Deus, e agora, o que eu vou fazer? Eu estou no Paraná, vim embora só com uma mochila nas costas, de fato eu levei só uma mochila com roupa, sem uma xícara, sem um copo, sem um garfo, eu não tinha nada.
morando com alguns amigos que também meteram o louco igual eu. E eu falei, a partir de janeiro eu vou ter que começar a trabalhar, o que que eu faço? Isso em dezembro, eu preocupado. Partilhava até disso com os meninos na mesa. Aí na primeira semana de dezembro, 2 pessoas do núcleo da Colo de Deus me chamaram para uma reunião e falaram, Gabriel, não ia entrar ninguém para a Colo de Deus, para a comunidade de vida. A gente estava com a comunidade de vida fechada. Só que a gente sentiu que tem que colocar algumas pessoas e você vai entrar para a comunidade de vida. Eu explico o que é a comunidade de vida. Na Colo de Deus nós temos 3 estados de vida. O primeiro elo, que se chama comunidade de vida. O segundo elo, que é a comunidade de aliança. E o terceiro elo, que são os amigos da obra, se assim nós podemos dizer. O primeiro elo como comunidade de vida é quando você vive somente para a missão. Você não tem salário, você não tem emprego, mas você trabalha muito. Tem gente que acha que não trabalha, trabalha. Só que você não trabalha para fora, você não trabalha para nenhum patrão. Você vive integralmente para a obra. O segundo elo é a aliança, que nós todos somos aqui. Todo mundo que veio para a missão é aliança. Você tem o seu trabalho, pode ter a sua casa, a sua McLaren, a sua Ferrari, o seu helicóptero, se assim Deus permitir. Claro que a gente não é pessoas que buscam isso porque a gente faz um voto de pobreza, não um voto de miséria, mas fazemos um voto de pobreza. Enfim. Então eu fui chamado para entrar para a comunidade de vida e aí eu entendi. Falei, cara, Deus é muito perfeito. Eu tive que deixar tudo lá, tive que aprender, aspas, a ser pobre, porque eu já era pobre, mas eu sempre dava os meus jeitos de ter um trocadinho, de ter alguma coisa. E agora ainda vou para a comunidade de vida, onde eu vou ter que viver sem conta no banco, sem nada, não vou ter salário, não vou ter dinheiro. E eu me lembro que quando eu ainda entrei para a comunidade de vida, eu já não tinha levado muita roupa, mas ainda pediram para eu abrir mão demais. Por Deus, eu tinha 2 calças jeans, 4 cuecas e umas 4 ou 5 camisetas e 2 pares de tênis. Era o que eu tinha. Entrei em janeiro para fevereiro de 2021 para a comunidade de vida. 2020, perdão. No início de fevereiro estourou a pandemia. E a gente ficou preso dentro de casa. Aquilo me indignou. Eu falei, meu Deus, o Senhor me chamou para ser missionário para ficar preso dentro de casa. Só que mesmo com a pandemia, lá na cidade de Barbosa Ferraz, uma cidade de 9 mil habitantes lá no Paraná, foi onde me colocaram para morar. E eu achando que eu ia para as nações, que eu ia viver nos palcos, que eu ia pregar para grandes multidões. Deus me colocou numa cidade pacata no meio da pandemia. Só que foi o ano que eu fiz mais missões na minha vida. Eu cheguei a dormir em hospital com gente que eu nunca vi na vida, cuidando de pessoas, porque eles precisavam de ajuda lá e as enfermeiras não davam conta. E aí descobriram que tinha uns missionários na cidade. E eu pensando, ô Senhor, eu achando que eu ia viajar de avião. Sabe o que eu fiz? Eu não tenho medo de falar. Eu lavei pinto de gente, de idoso, com luva na mão. Tinha que lavar a bunda, lavar pinto, lavar cocô, dar banho em homem que eu nunca vi na vida. E eu olhava para Jesus e pensava, esse é o tipo de missão que o Senhor quer? Jesus, esse é o tipo de missão que eu quero para você. E foi o melhor ano da minha vida missionário, tanto que eu sofri quando a casa que eu morava precisou ser fechada. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque a gente pregou o final de semana inteiro para vocês, para chegar nesse momento e dizer para vocês, e agora? O João Rego falou muito disso na pregação dele. E agora, qual é a resposta que eu vou dar? O que eu vou fazer com tudo aquilo que o Senhor preparou para mim nesse final de semana? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas será que tem alguém aqui disposto a viver isso? Não o que eu vivi, porque isso foi a minha experiência, mas a viver para Jesus um desapego de si. Porque para quem estava no noivado ok, com dinheiro sobrando, vivendo bem com carro, com moto, vivendo na cidade que amava, perto da família, teve que sair de lá, queimar tudo que tinha, largar para trás para poder ficar dormindo em hospital com gente que você nunca viu na vida, limpando cocô de velho. Eu não fui menos missionário ou mais missionário do que ninguém. Só que a partir do momento que a gente está disposto, é por isso que eu sempre falo isso muito sério nas minhas pregações. Cuidado com as orações perigosas que vocês fazem quando vocês rezam. Muita gente faz oração perigosa em momentos de oração e depois não paga o preço por aquilo que pediram. Isso não é bronca, mas é muito perigoso. Santo Agostinho ensina que quem canta reza 2 vezes. E eu vejo que vocês amam as músicas da Colo de Deus. Só que é muito perigoso quando você canta, eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu. Será que você quer um coração semelhante de Jesus para aguentar o que ele aguentou? Será que quando você canta, e foi um momento muito incrível que nós viemos aqui na pregação do João Rego, eu estava aqui, a gente estava rezando junto, a hora que os meninos ministraram, eu vou ser o seu farol, em honra dos que se foram, em favor dos que virão. Como que vocês cantam isso dentro da coordenação que na JC vocês enquanto servos, nem convertidos vocês estão? Como que
vocês querem ficar em favor daqueles que virão? Será que vai vir pessoas depois de vocês, se vocês não mudarem de vida? Vai acabar. Eles não vão dar conta, na era o Carlinho não vão dar conta, se for só os dois, ou quem está no núcleo com eles, não vão dar conta. Aí é muito fácil cantar, eu serei o teu farol. Será que vocês estão honrando quem passou antes de vocês? E vocês vão servir quem virão depois? Na Cola de Deus a gente aprende sobre legado. A gente aprende sobre ser cabeça e não cauda. Eu luto para poder ser cabeça em tudo aquilo que Deus confia em mim. Eu luto para ser cabeça na minha casa. Eu luto para ser cabeça no meu ministério. Eu luto, nem sempre eu consigo, mas eu luto. E eu estou pregando para vocês antes de enviar vocês, para vocês entenderem qual buraco que vocês estão se enfiando. Eu não posso vir aqui passar a mão para vocês e falar, agora é lindo, vamos cantar, pede-me, eu te darei as nações. Essa música é muito linda na Cola de Deus. A gente canta e chora ela, de fato é uma verdade. A gente pede isso para o Senhor, Senhor, se não tem para quem dar, dá para nós. Nós estamos morrendo de cansaço, mas dá para nós. Eu quero a nação, eu quero todo mundo. Eu não sou pregador que se contenta com aquela pregação que fala, ai Senhor, se um só aqui se converter, tá bom cacete, eu quero que todo mundo se converte. Eu não quero um só não, eu quero todo mundo. Eu sou um pregador que tem sede de gente mesmo. Eu escuto gente falando isso, dá raiva. Ai Senhor, se um só hoje aqui me converter, tá bom. Eu não, isso é meu. Eu falo, Senhor, eu não quero um só não. Me manda pelo menos uns 4, 5, que um só não me ajuda em nada. Me manda uns 10, me manda uns 20 aí, me manda uns 30 para nós ficar em mais gente. Mas será que aquilo que a gente está cantando é a verdade da nossa alma, ou você está cantando só para aparecer bonito nas fotos e nos vídeos da câmera? A vida com Deus não é uma brincadeira. Do mesmo jeito que, parênteses, tem pessoas que me procuram para perguntar como que é, Gadi, ser pai de 2 crianças tão perto. Eu sempre falo, irmão, é lindo, mas não é brincar de casinha não. Não dá para devolver para a caixa no final do dia. Por mais que tem dia que dá vontade. Fala, ai meu Deus, alguém leva. Tem dia que eu mando lá para casa do Rafa. Falei, Rafa, fica assistindo aí durante o dia que eu vou enforcar essa menina. Brincadeira, gente, corta isso depois. É brincadeira. Mas não é brincar de casinha, não, é difícil. Quantas vezes eu olhei para o meu ministério e falei, Senhor, arranca de mim, eu não quero mais pregar. Há um tempo atrás eu fui para o Mato Grosso do Sul pregar num acampamento. E aí eu senti que tinha um cara na frente, que o cara ficava me olhando e balançando a cabeça para mim. Eu falei, ou esse cara está me cantando, ou ele está sendo batizado pelo Espírito. O cara não parava de me olhar, parecia que ele estava chamando minha atenção para ele. E eu estava dando um testemunho de vida, falando sobre drogas, sobre prostituição. Quando acabou a pregação, esse cara me procurou. Ele falou, posso partilhar com você? Eu falei, claro, irmão. E ele falou, cara, sua história é parecida com a minha. Eu também já fui drogado, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não sei o que, eu preciso de ajuda, irmão. E ele chorava. E eu falei, irmão, eu não sou de fazer isso porque eu não tenho tempo, mas eu quero te pastorear. Me manda o seu número, eu vou te mandar o meu. A gente troca mensagem pelo WhatsApp. Eu quero te pastorear durante um tempo, eu quero te dar uma direção, eu quero te ajudar. Ele falou, obrigado, cara, não sei o que. A esposa dele me abraçou e falou, obrigado, você foi a resposta de oração para nós. E eu falei, amém. Comecei a pastorear esse cara, ele era muito mais velho do que eu. E aí um dia ele me respondia, sumia 1 mês. Depois ele me respondia, sumia mais 3 meses. E aí ele começou a me chatear. Eu falei, esse cara quer ser pastoreado é nada. Eu digo, mandei uma mensagem para ele, falei, irmão, você quer ou não quer? Porque eu estou com muita coisa para fazer e eu estou estudando coisa para te ajudar. Coisa que eu nem precisava estar estudando, que eu já passei dessa fase. Eu quero te ajudar, eu quero te trazer para perto. Você quer ou não? Eu quero ajuda. Eu caí de novo. E ele partilhou comigo, a gente continuou de novo um momento de pastoreio. E aí ele apareceu mais, eu fiquei mais ou menos 1 mês, 2 meses, bem afinco com ele, ajudando. Depois ele sumiu de novo. Aí eu falei, agora larga para lá. Olha só como é que eu sou imundo. Imagina se Deus fizesse isso comigo. Gabriel, eu enjoei de você, abandonei. Mas eu fui fraco e eu abandonei aquele homem. Uns 2 meses depois que ele sumiu, a esposa dele me mandou uma mensagem no Instagram. Oi, Gadi, tudo bem? Eu falei, tudo bem, minha irmã, como é que você tá? Ela falou, tudo bem, graças a Deus e tal. Não tão bem assim, para falar a verdade. Mas eu falei, o que aconteceu? Como é que tá o fulano? Ela falou, então é sobre ele mesmo que eu vim falar com você. Eu falei, pode falar o que aconteceu? Ela falou, queria que você rezasse pela alma dele. Hoje faz 5 dias que nós o enterramos. Ele não aguentou e ele tirou a vida. Eu olhei para minha esposa, na hora, ele estava comigo, eu falei assim, escuta o que eu estou te falando aqui agora, amor. Eu nunca mais quero pregar o evangelho. Eu fiz um voto secreto ali naquela hora, eu falei, minha vida não está valendo de bosta nenhuma. O que adianta eu ficar me gastando, pregando se o povo não está querendo? Eu sempre penso isso, ou eu sou muito ruim, a minha vida não condiz com aquilo que Deus quer, ou realmente você que me ouve não quer viver uma vida com Deus. Eu sei aquilo que eu vivo. E eu tenho um desejo que você viva também. Não a vida que eu vivo, a vida que Deus mostra pra gente viver. Eu não sou exemplo pra ninguém. Eu queria, gente, um dia ter a ousadia de Paulo para dizer, pode me imitar, faz o que eu estou fazendo, vem com o pai.
Eu ainda não tenho essa ousadia, quem sabe um dia. Mas pelo menos eu estou tentando mostrar o caminho. Então é muito perigoso quando a gente reza pedindo para Deus enviar a gente para as pessoas, para as nações, para os lugares. Eu já fui em lugares onde eu não queria estar. Eu já preguei para pessoas que eu não queria pregar. Eu já quis parar de pregar. Só que existe dentro de mim algo que queima e que não me deixa desistir. É esse fogo que eu queria que você experimentasse antes de um envio missionário. Jesus, quando ele chama aqueles pescadores, e eu amo isso. Jesus, quando ele chega perto daqueles homens e ele chama aqueles pescadores a largar tudo e caminhar com ele, é largar tudo. Os caras viviam daquilo, eles dependiam daquilo, era uma profissão honrada na época. Os caras eram pescador, não era a profissão mais rica, que dava mais retorno, mas sustentava. E Jesus disse para eles: olha, vem comigo que eu vou fazer com que vocês não pesquem mais peixe, mas comecem a pescar homem. Eu fico imaginando a cabeça daqueles caras pensando assim: o que esse homem está falando? Como assim pescar homem? Eu vou jogar a tarrafa na cabeça dos outros? Eu vou jogar um anzol aqui, os outros vão pegar e vai beliscar minha isca? Só que tem um mistério por trás disso. Aqueles homens sem Jesus, pescando peixes, eles tiravam, presta atenção, aquilo que estava vivo e trazia para a morte. Ou seja, o peixe está vivo dentro d'água. Aqueles homens pescavam os peixes e traziam eles para a morte. Quando Jesus fala: vocês vão parar de pescar peixe para pescar homem, é dizendo assim: até hoje vocês estavam trazendo morte para aquilo que está vivo. Agora vocês vão começar a trazer vida para aquilo que está morto. Então deixem tudo e vem comigo, porque vocês vão começar a pescar homens. Quando eu entendi isso para a minha vida, que o meu ministério, que a minha pregação traria vida para aquilo que está morto, tudo mudou. Porque, presta atenção em mim. Você crê em Deus? Quem é que tem fé de que Deus é vivo? Levanta a mão para eu saber. Todo mundo. Então olha aqui para mim. Você não é normal não. Sabe por quê? Você tem fé num homem que olha para um defunto e manda ele levantar. Lázaro, vem para fora. Imagina o povo que não conhecia Jesus escutando, tá bom? Aquele homem chegando de frente para uma cova e gritando: Lázaro, vem para fora, o povo. E aí do nada aparece o defunto lá, cheio de atadura, falando: oi. Fedendo há 4 dias. Eu fico imaginando alguém cego, sentado à beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E aí Jesus olha e fala: pode vir, a tua fé já te curou. E o homem volta a enxergar. Alguém com a mão atrofiada há anos, Jesus toca na mão do homem, e a mão do homem volta a ficar tocando violão e harpa. Então você não é normal se você crê num homem que é capaz de fazer isso. Então se você não é normal, por que você quer viver uma vida normal? Por que você quer viver uma vida cotidiana, achando que a sua vida é só acordar e trabalhar, chegar em casa e dormir? Acordar, trabalhar, chegar em casa e dormir. Acordar, trabalhar, às vezes não trabalhar, inventar uma mentira. No final de semana, tomar uma cerveja, comer uma pizza, ir para casa do Carlinho e da Nayara, ou sei lá, fazer o quê? E aí, num dia que fica sozinho em casa, leva a menininha para lá, transa, não sei o quê. Mas no domingo tá na missa, de olhinho fechado. Eu quero te garantir uma coisa: tem muito mais para você viver do que isso. Eu demorei, já disse ontem, repito, 24 anos para poder entender. Por isso que o que eu estou fazendo com essa pregação não é impor nada para você, é te fazer um convite. A vida que você está vivendo pode até estar ok, mas tem muito mais para você viver depois de um envio, depois de um batismo, depois de entender quem é que te chama. E se você disse que crê nesse homem e está vivendo uma vida normal, você está crendo só em alguma parte daquilo que Deus é. Mas se você começa a crer na totalidade, meu irmão, você não consegue mais ficar parado, você fica inquieto. Eu não sei se alguém que tem essa chama dentro de si. Eu partilhava com os meninos na vida que quando eu comecei a caminhar com Jesus, quando eu me converti lá há 12, 13 anos atrás, eu ficava vendo, e eu era um cara que tinha acabado de chegar no grupo de oração, eu tinha acabado de fazer o EJC, eu não tinha experiência nenhuma de igreja, já tinha gente que estava 10, 15, 20 anos na caminhada, só que no primeiro mês eu já olhava para as coisas que aconteciam e já me incomodava. Eu olhava para algumas pessoas que não estavam vivendo aquilo que estava pregando, porque eu era do rolê. Então eu conhecia pessoas que estavam lá bebendo comigo no final de semana e no domingo pregando no grupo de oração. Nada contra quem bebe, nada contra quem enche a cara, nada contra quem usa droga, nada disso. Só que eu ficava olhando aquelas coisas e aquilo já me inquietava. E eu falava: não é isso. E eu me
comecei a ter abstinência de drogas, que foi muito difícil para mim, foi a fase que eu tive que passar em psicólogo, em psiquiatra, precisei tomar remédio, ficava dopado em casa, porque a minha cabeça queria sair para poder ir para as baladas, só que tinha dentro de mim algo que queimava. Tanto que eu cheguei um dia para minha mãe e falei: mãe, por favor, tranca a porta do meu quarto, porque senão eu vou fugir para a rua. Minha mãe chegou a trancar a porta do meu quarto e eu dava soco na porta, depois gritando: me tira daqui! E ela falava: você vai ficar. E quantos dias isso aconteceu comigo, cara? De abstinência de droga, o meu corpo, a minha carne gritando para poder voltar para a vida velha. E aí um dia minha mãe, mulher de Deus, louvado seja Deus pela vida dela, que nunca desistiu de mim, um dia ela me falou: eu vou te dar um presente. Eu falei: o que é? Está ali comigo na minha mochila, no meu quarto, a primeira Bíblia que a minha mãe me deu. Eu carrego comigo até hoje, aquela Ave Maria pequenininha. Ela falou: vou te dar a Bíblia. E eu odiava ler, e não gosto até hoje. Só que eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei: então tá, o senhor quer falar comigo? O senhor vai falar através da palavra. E eu fiquei mais ou menos 1 mês, 2 meses lendo Bíblia todo santo dia. Eu comecei a comer Bíblia. Comer Bíblia, comer Bíblia, comer Bíblia. Eu li a Bíblia toda. Comecei a ler, comecei a ver filme de santo, comecei a me infiltrar nisso. Eu falei: então é essa a vida que eu quero. E eu comecei a me mergulhar. Eu falei: eu quero. Teve uma época que até os amigos da igreja começaram a falar comigo: Adinho, dá uma pausa, dá uma segurada que você está até demais. Eu creio que para quem teve uma vida muito louca igual eu, acho que é até necessário ter um tempo meio de santão demais, assim, só para você dar um choque no mundo, fazer uma desintoxicação. Eu precisei desse tempo. E eu fiquei chato mesmo, o apelido era Beato. O povo começou a me chamar de Beato, porque tudo para mim era pecado. Eu olhava e falava: ih, pecador. Só que aí com o tempo eu fui criando equilíbrio, até conseguir equilibrar de fato as coisas. Mas eu precisei desse tempo de bitolado. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque talvez vocês agora, vendo a parte bonita do pregador, vendo a parte bonita dos cantores, vendo a parte bonita da cola de Deus, e eu achei legal os irmãos mais novos da comunidade que estão ali partilhando. Nossa, como que é bom ouvir as histórias de vocês. A gente partilhava, eu e Tabota tem 10 anos de comunidade, 11, eu tenho 9. A gente partilhando como que era lá no início. Eu andava 6 horas de carro na madrugada para poder ir para outra cidade, para poder encontrar com os meus irmãos da comunidade, porque na minha cidade eu não tinha vocacionado. A gente viajava para Curitiba, para onde tinha que ir, para poder estar junto com os irmãos de comunidade, porque a gente acreditava naquilo ali. E o problema é que vocês que são coordenadores, que são servos de um encontro, de um movimento, talvez vocês não estão nem mandando mensagem de bom dia um para o outro. Será que você, ô Rian, sabe o que o Felipe está passando? Será? Você sabe como é que está o coração dele hoje? Não sabe. E está tudo bem, está tranquilo. Eu não sei também como é que está a profundidade do coração dos meus irmãos. Só que sempre que eu posso e que me dão liberdade, eu tento perguntar: Basílio, você está bem? JR, como é que tá as coisas? Ô Rafa, você está bem? Esse dia mesmo eu partilhei com o Rafa: Rafa, senti um negócio sobre você, está acontecendo alguma coisa? Não, Gadinho, não está. Eu falei: glória a Deus, então era coisa da minha cabeça, amém. Lá em Atos vai dizer que os discípulos, eles venderam tudo que eles tinham para poder viver em comunidade. O que Deus está permitindo com que vocês vivam nesse tempo de JCC, e você pode até não querer, mas isso vai passar. Uma hora vai acabar. Pode ser daqui a 100 anos ou daqui a 1 mês. A gente reza para que seja bastante tempo. A cola de Deus um dia vai acabar. Essa geração está experimentando o carisma, e glória a Deus. Mas todo o carisma só existe por um tempo pela necessidade de um povo. Existia na igreja uma ferida, nós já escutamos isso em profecia. Existia na igreja católica uma ferida com músicas. Então Deus levantou a cola de Deus para poder trazer de volta a beleza da música católica para a igreja. E aí Deus é tão maravilhoso que Ele pegou essa ferida e ainda colocou pregadores, formadores, artistas, comunicadores, e deu muito mais, porque Deus sempre dá em abundância. Mas eu creio e acredito nas profecias que a cola de Deus só nasceu por conta de uma ferida da igreja. Mas é por um tempo, é pela necessidade de um povo. Tanto que muitas pessoas voltaram para a igreja por conta das músicas da cola de Deus. E esse é o puro suco do carisma: trazer de volta ao seio da igreja aquele que se encontra afastado da fé. Olha que coisa linda, isso é o carisma da cola de Deus. Como Maria gestar uma geração cheia de pentecostes. Isso é lindo. Por isso que nós somos marianos. Estou falando isso do nosso carisma. Qual que é o carisma do JCC? Partilhava isso com os meninos. Eu ainda não consigo aceitar, olhando para vocês, saber, falava isso com o Taborda, eu acho, que vocês colocam 200, 300 pessoas às vezes no evento de vocês. E aí, enquanto os servos, vocês têm 50, 60, 70 pessoas, e vocês ainda não fundaram uma missão para fazer isso aqui ficar mais consolidado.
Olha a homilia do padre hoje, foi uma resposta para cada um de vocês. Se o alicerce não está bem fundado, uma hora a casa vai tombar. Nós, enquanto católicos, precisamos aprender uma coisa. Eu quero ensinar isso para vocês, talvez vocês não sabiam. Os católicos têm isso, graças a Deus. Todos os dias, de segunda a segunda, Deus nos dá uma liturgia nova. Então todo dia é Deus nos dando alimento. Todo dia, a Bruna Fernandes da comunidade chama isso de pão quentinho. A Bruna sempre fala, todo dia tem pão quentinho para a gente comer. Só que a gente não tem coragem de excluir o aplicativo do Snapchat, do OnlyFans, sei lá que porcaria que você tem, e baixar o liturgia diária da Canção Nova. Que todos os dias tem lá a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E no domingo a primeira leitura, a segunda leitura, lá o Salmo e o Evangelho. Você não tem a coragem de tirar 5 minutos do seu dia para ler o que Deus quer falar com você naquele dia. É liturgia diária. E eu fiquei prestando muita atenção na missa hoje, tanto que eu vim sentar cá na frente, mesmo com sono, cansado, eu falei, eu quero prestar atenção. E que homilia linda que esse padre fez para nós. Eu pelo menos peguei várias respostas, que espero que vocês também tenham pegado. Olha qual que foi a passagem que ele usou no Evangelho de hoje. Sobre o joio e o trigo. O que eu falava ontem para você, Nayara? Isso não veio do meu coração, veio do coração de Deus. Eu vou começar a separar, tem gente que vai embora. E aí hoje a liturgia pela boca do padre, que aqui na terra do grego é a persona Christi, que significa a pessoa de Cristo. O padre é a pessoa de Cristo na terra. E ele veio dizer para mim e para você, eu vou separar o joio do trigo. No final dos tempos o trigo vai ser salvo, mas o joio vai ser amarrado e lançado no fogo. O que você quer ser, JCC? Joio ou trigo? Está na hora de acordar. Está na hora de tomar uma decisão. Talvez você ache até que você não é o cabeça do bagulho e está tudo bem. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Aonde que eu anotei, misericórdia? Saiu aqui no vento. É aqui que eu entro na palavra. Lucas 10, deixa eu voltar aqui, porque saiu. Está aqui atrás um pouquinho. Espera aí. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Aqui. Depois disso, designou-os, Lucas 10, não precisa pegar sua Bíblia não, Lucas 10, versículo 1 a 5. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir, e disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila e nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem antes desse envio dos 70, o envio dos 12, sim ou não? Que na verdade é o envio dos 11, que eles ainda não tinham escolhido Matias, depois da morte de Judas. Só que é muito doido imaginar, e eu queria que você pensasse comigo, que eu fui muito batizado, que nem era a passagem que eu ia usar, e eu decidi essa passagem agora há pouco, que Deus inspirava no meu coração, que desses 70 nós sabemos o nome de 12, dos outros 58 não. Mas esses 58 que a gente não sabe o nome, também profetizaram, Taborda. Também levantou defunto, também curou enfermo, também expulsou demônio. Eu não sei se você é alguém que se acha apagadinho dentro do JCC, mas uma vez enviado você tem poder para ressuscitar, para curar, para libertar demônio, para curar enfermo. A mesma autoridade que está nos nomes conhecidos, que a gente sabe e conhece, que são dos 12, está nos 58 que também foram enviados. Porque quem envia que tem poder para fazer. E é o Senhor que nos envia. Foi o Senhor que me enviou. Eu sou contra toda a estatística mundana da minha cidade. É muito lindo, cara, é legal. Não por soberba, mas é legal. Porque quando eu entrei para o vocacional lá em 2018, eu escutei de várias pessoas: isso é fogo de palha, isso não vai dar nada. Você não vai durar 1 ano, você não vai durar 3 meses, você não vai durar nada. E aí sabe o que acontece? De vez em quando meu Instagram bipa ali com mensagem: ô irmão, tudo bem? Lembra de mim? Estudei com você na 8ª série. Reza pela minha família, eu vejo que você é missionário. E eu falo: eu rezo, mano. Glória a Deus, Jesus. O fogo de palha se tornou um fogo maduro, porque eu sei quem me chamou. Mesmo no desânimo, mesmo eu querendo abandonar, tem hora que eu não quero isso aqui mais. O microfone, pelo amor de Deus, é só para falar um pouco mais alto. Mas se eu tirar o microfone, eu vou continuar vivendo com a minha vida, porque tem um Deus que me amou, e a chama que queima dentro do
que dentro de mim existe uma vontade que queira. Então eu quero, com essas explicações, alimentar o teu coração, mas também te alertar, porque é perigosa a oração que nós vamos fazer agora. É uma oração perigosa. Você tem que estar disposto a dar o passo. Você tem que estar disposto a querer. E eu não falo essas coisas para poder agradar ou para poder, ai meu Deus do céu, ele é tão bonitinho, o Gadi é tão legal. Pelo contrário, eu estou até me achando um pouco exortativo demais. Ano passado eu acho que eu estava mais legal. Mas é porque Deus tem pressa. E eu sinto mesmo sobre o movimento de vocês, de que de fato Deus permitiu com que a cola de Deus ficasse mais próximo de vocês para ajudar vocês, sabe por quê? Um dia também ajudaram a gente. A gente também precisou de ajuda. Vocês acham que o Taborda, quando entrou lá, nossa, tem umas fotos do Taborda novinho, misericórdia. Eu cheguei na comunidade também, gente, um moleque pirralho que achava que sabia tanta coisa. E aí os meus primeiros formadores sempre falavam comigo, Gadinho, se você não entrar na forma, você vai rodar. Você sabe pregar, você sabe fazer um monte de coisa, mas dentro da cola de Deus não é assim que a gente faz. Eu, meu Deus, o que esse cara está falando? E com o tempo eu fui entendendo. Não dá para colocar um pudim numa forma quadrada pequena, ou vai faltar espaço dentro. A forma do carisma é a forma do carisma. A gente tem que se encaixar no carisma. Se os coordenadores hoje que estão à frente com a autoridade estão falando que para servir no JCC tem que ser assim, é você que tem que se adequar, amada. A igreja não se adequa a você. A igreja não é um supermercado que você chega lá na prateleira e pega o que você quiser, paga e vai embora. Não, a igreja é mãe e ela está aqui há 2000 anos. Quem é você na fila do pão para querer mudar? Então se a Nayara ou o Carlinhos, mesmo com as dificuldades, com as misérias, com os pecados, estão à frente nesse tempo, eu não sei quem mais está falando que para ficar aqui dentro tem que ser assim, vocês têm que baixar a cabeça, mesmo estando talvez mais em Deus do que eles, mas se colocar debaixo da autoridade de quem está sendo a cabeça. Quer um exemplo bíblico? Eu leio a Bíblia. Jesus com 12 anos, ele fica perdido 3 dias da família. E aí quando a Virgem Maria e São José vai encontrar com ele se preocupa e fala, menino, onde é que você estava? Você está sumido, nós estamos preocupados. E Jesus fala, está tudo certo, mãe, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Ele não falou isso para querer afrontar Nossa Senhora e São José, pelo contrário, ele só se explicou, eu estava aqui cuidando das coisas do meu pai. E sabe o que ele fez? Depois disso, foi para casa. Ele obedeceu. Ele poderia ter falado, oxe, quem você pensa que é, mulher? Você sabe quem eu sou? Ele poderia ter olhado para São José e falar, nem meu pai você é, rapaz. Você é padrasto. Você está querendo brigar comigo aqui na frente dos outros? Só que a palavra fala que Jesus se colocou sob a autoridade da sua mãe e do seu pai e foi para casa. Você que se acha bonzão aqui dentro, você não manda no JCC. Porque o JCC não é dos coordenadores, o JCC é de Deus. E ele só não acabou com o JCC porque ele ainda está vendo alguma coisa aqui. Talvez nem a gente consiga. Tem hora que eu olho e também me desanima. Hora que manda dar um amém, vocês não dão um amém. Tem hora que vocês estão dormindo no meio das pregações. Tem hora que vocês não estão dando um aleluia. Tem hora que canta, vocês não cantam junto. A gente manda vocês rezar e abre a boca, vocês não abrem a boca. Mas eu não estou aqui para julgar vocês. Se vocês ainda estão de pé, é porque Deus ainda quer alguma coisa com vocês. É por isso que eu quero, com essa pregação, pregar para pessoas que querem viver o envio missionário. Por isso que eu quero enviar pessoas que querem ser enviadas. Por isso que eu quero orar para você que de fato quer começar a viver algo sobrenatural com Deus. Porque como eu disse, se você crê em Deus, você não pode ser normal. Porque se a gente explica isso para pessoas que não creem, os ateus nunca entendem o que a gente vive mesmo, é normal. Não dá para você querer enfiar água lá abaixo. Eles não acreditam, eles acham que Jesus era doido. Eles acham que Jesus não fez o que ele fez. Só que se você ler a palavra e entender que isso aqui é uma verdade, gente, é por isso que sempre me impacta quando eu entro nessa passagem que Jesus falou que nós faríamos obras iguais a dele e maiores do que a dele. Isso sempre me inquieta. É por isso que eu falei que eu não vou sossegar enquanto eu não ver defunto levantar, enquanto eu não ver paralítico jogar a cadeira de roda fora. Eu não vou. Eu quero fazer isso. E se eu orar e não levantar, como eu rezei pelo cego e ele não voltou a enxergar, eu não vou parar. O que queima dentro de mim não é um fogo de palha. Então entenda uma coisa, vocês não foram chamados nesse final de semana somente para poder dançar e fazer papagaiada aqui na frente. A administração do Lázaro é legal, eu gostei pra caraca, eu não estou mentindo. É muito legal saber que vocês pegam as nossas músicas e criam coisas. Eu amo a criatividade, porque sabe quem que é o maior criativo? O próprio Deus. Ele é o que criou todas as coisas. É muito lindo, eu amo a criatividade. E
eu creio que Deus, Ele realmente nos dá esse dom de poder criar. Tanto que Satanás não é criador de nada, ele é imitador. Se a gente vê, tem muitos aqui com os pecados iguais, porque ele continua imitando os pecados um do outro. Ele só vai jogando pecado igual um pro outro. Ele não cria nada, ele só sai imitando. É muito lindo isso. Nossa, dançamos, se empolgamos, nossa, fiquei feliz pra caraca. Só que vocês não foram chamados aqui para isso. Isso são artifícios que Jesus usa para chegar no momento dele e falar assim: beleza, e agora? Se Jesus estivesse aqui agora, te olhando no olho e te perguntando: e aí, o que você quer a partir de agora, Tomás? E aí, o que você quer, Ian? E aí, o que você quer? Eu não sei o nome de todo mundo, mas e aí, o que você quer, Tainara? O que você quer, fulano? O que você quer? Porque não tem em algumas passagens de pessoas que chegavam diante dele e falavam: Jesus, me salva! E Jesus, olhando para a pessoa que era cega, ainda perguntava: o que você quer que eu te faça? Ah, Lazarento, você está vendo que eu não enxergo? O que você acha que eu quero que você faz? Eu falaria isso, que eu sou ousado. Talvez ele me dava um tapa na cabeça: calma, isso aqui é só para poder ficar bonito na Bíblia. Não, não é isso. É porque ele quer ouvir de nós. Ele não quer forçar ninguém a dar tudo por ele. Só que uma vez que você deu, está dado. Se eu pego o meu cordão da comunidade aqui, ô Felipe, e te empresto, segura. Eu te emprestei, não é seu, tá? Eu te emprestei. Então se eu chegar e falar assim: ô mano, valeu, viu, me devolve aqui, brigadão. Você usou meu cordão aí, agora tá na hora de me devolver. Beleza. Tem pessoas aqui que talvez há muito tempo atrás, ou até nesse final de semana, está querendo fazer isso. Senhor, quero te emprestar a minha vida. Se você está emprestando, uma hora você vai pegar de volta. Agora, se você está dando, uma vez que você deu, está dado. Não dá para pedir de volta. Jesus, quando ele deu a vida dele, e eu amo o que Santo Inácio de Loyola fala sobre a crucificação de Jesus, que ele fala que Jesus poderia ter escolhido qualquer tipo de morte. Jesus poderia ter escolhido morrer quando ele viu Zaqueu. Ele poderia ter subido na árvore para tirar Zaqueu de lá e caído de lá e morrido. Falar: ai, morri. Ele poderia ter se afogado, ele poderia, sei lá, ter comido demais e jogar bola depois do almoço e morrer de infarto. Ele poderia ter escolhido, ele era Deus. Só que Santo Inácio vai dizer que Jesus escolhe a morte de cruz, a morte mais humilhante da época, a morte mais desastradora dos tempos, para poder provar para mim e para você até onde ele está disposto a ir por amor. Ai, que coisa linda. E aí, se eu entendo que tem um Deus que se permitiu morrer da morte mais brutal, para me provar até onde ele está disposto a ir por amor por mim, quem sou eu de não dar a minha vida para esse homem? Quem sou eu? Quem você acha que é? Que prepotência é essa? Quem você acha que é? Aí você quer ser cristão de banco, achar que está aqui dentro, fazer foto bonita, postar negócio no Instagram, fazer dancinha, fazer coisa de TikTok, rezar, chorar, pedir ajuda, ser pastoreado, mas você não quer dar a vida. Então, um ponto para ser enviado primeiro é dar a vida. Só é enviado quem dá a vida, senão você não é enviado. Você é mandado ir. Ah, vai então, já que você não quer dar a vida, vai do jeito que você está aí mesmo. Não é isso que Jesus quer de mim, de você. Primeiro é aquilo que eu falava ontem. Primeiro é o convite de um Deus que chama. Vinde. E aí? Quer, Otávio? Quer? Então agora vai. Primeiro sempre é o chamado de um Deus que chama e pergunta. Deus não é autoritário, Deus nunca vai me cobrar e te cobrar por algo que Ele não nos deu. Deus não envia ninguém sem antes mostrar aquilo que Ele quer com a pessoa. Deus não é biruta da cabeça, de chegar e falar assim: Felipe, ó, eu vou te mandar lá para os Estados Unidos, você vai pregar para Deus e o mundo lá fora, e você vai falar: mas Senhor, eu não sei nem falar inglês, eu não tenho nem passaporte. Ah, é, então peraí, não, deixa quieto, nós vamos ver outra pessoa aqui. Não é essa a dinâmica da graça. Por isso que nesse final de semana eu creio, eu já estou terminando a pregação, que Jesus quis preparar os nossos corações para agora dizer assim, ó: vocês estão preparados. Aqueles que quiseram, e eu tenho fé de que tem pessoas aqui que entenderam e que querem viver esse ide profético, vão experimentar o sobrenatural. Aqueles que ainda não quiseram e que não aproveitaram a oportunidade, amém, paciência, tá tudo bem. Isso é com você e Deus, com os seus sofrimentos, com as coisas que você está carregando aí que só Deus sabe. Mas aquele que entendeu, ao ser enviado, vai experimentar o sobrenatural. Eu não sei o que está queimando dentro do teu coração, mas eu quero colocar vocês à prova agora.
Vem cá, Carlinhos, vem cá, Nayara, aqui na frente. Tem mais alguém que é do núcleo com vocês assim? Tipo, mais gente que é junto com vocês? Quem que é? Tá aí todo mundo? Chama pra cá todo mundo, o núcleo de vocês. Vem todo o núcleo aqui pra frente. Isso, chama todo mundo pra cá. Pode ficar aqui. Tem mais alguém? Tem? Fica aqui, todo mundo. Cabe todo mundo. Deixa eu tirar isso aqui pra cá. Vai lá, todo mundo. Opa, opa. Tal do menino bagunceiro. 2, 4, 6, 8. Tá faltando gente? Ah, beleza. Mas ela consegue vir? Ela vai vir? Tá, fechou. Aí tem um porém dentro disso tudo que eu falei. Que nada vai adiantar nós conquistarmos a cidade de Itápolis e viajarmos pelo Brasil e pelo mundo para pregar, se antes a gente não está cuidando daqueles que estão cuidando da gente. Pessoas acreditaram em mim lá atrás, quando eu entrei na comunidade, muita gente acreditou em mim. E hoje eu acredito em pessoas, a gente partilhava muito sobre isso ali fora, a gente compartilhando. Eu não vou aqui ficar enumerando nomes, nem pessoas, nem quantidade de nada. Mas eu sei hoje as pessoas que eu tenho depositado a minha confiança e tentado pastorear com as minhas limitações. Porque um dia cuidaram de mim. Ô João Rego. João Rego é meu pupilo. Eu não ia falar de você, mas como você levantou o dedo, tá tudo bem, então você deu liberdade. Eu que confiei nele para ele pregar a primeira vez lá em Maringá. Eu falei, vamos comigo numa missão. Ele foi só para me acompanhar. Cheguei lá e falei, toma o microfone, prega. Ele, que isso, meu piva? Você não me falou nada, como que você me joga na lenha, meu piva? Eu falei, é contigo mesmo, boy, só vai. E ele pregou e bagaçou na pregação. Eu falei, tá aí, acredito em você, bora. E ele, meu Deus, mas eu acabei de chegar. Eu falei, eu acredito em você, bora, mano. E assim foi tantos outros, como também fizeram comigo. Só que o que adianta? Você que está aqui sentado, agora estou falando para vocês, não para vocês. Deve ter gente que super ferido com alguém que está aqui na frente. Deve estar com mágoa, deve estar bolado, não está concordando com o que estão fazendo. Aí que tem a pergunta. Se você acha que você é batizado no Espírito Santo, já se levantou alguma vez do seu lugar e foi até algum deles e falou, ô Rafa, você me magoou aquele dia, cara. Eu quero te pedir perdão e liberar perdão sobre você, eu quero rezar por você, porque eu não quero ficar mal com você. Mas sabe o que você prefere fazer? Juntar com mais 2, 3 e ficar falando mal da coordenação. Isso um dia aconteceu com uma pessoa chamada Francisco de Assis. Ele estava indignado com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Ele foi rezar e falar, Senhor, eu estou indignado com o que está acontecendo. Eu não estou aceitando o que está acontecendo na igreja. Sabe o que Jesus falou com ele? Então vai e seja a igreja que você quer ver. Vai lá e reconstrói a igreja, faz tudo diferente. O que adianta você ficar reclamando que talvez não está legal se você não move nada para poder fazer ser melhor? Por isso que o convite chegou. Por isso que eu quero agora desafiar vocês para a gente viver esse IT missionário, mas primeiro acontecer aqui dentro o que precisa acontecer, que é a cura, as libertações. Eu quero te desafiar, se você está magoado com alguém da coordenação, a sair do seu lugar e vir aqui na frente, a pedir perdão e abraçar, e vocês vão se colocar de joelho, porque é vocês que vão rezar por eles agora. Vocês estão batizados no Espírito Santo, sim ou não? Vocês foram batizados ontem, sim ou não? Ou foi de mentira aquilo que a gente viveu ontem? Sim ou não? Só tem um irmão que foi batizado? Amém. Então o que vocês estão sentados ainda? Vamos, fica de pé. Vocês vão sair do lugar de vocês, não precisa vir só se você não tem mágoa de ninguém, tá tudo bem, mas você vai vir rezar. Vocês vão sair do lugar de vocês, todos vocês.